Salve, salve galera, vim trocar ideia com vocês sobre o fim dessa rodada aí do Campeonato Brasileiro, 22ª rodada, comentar um pouco sobre os resultados. Uma rodada que, para mim, quem foi o maior beneficiado, quem saiu ganhando foi o Cruzeiro. Cruzeiro que ganhou de São Paulo, no Mineirão, por 1-0. Esse jogo eu assisti, então eu posso falar. O São Paulo foi relativamente melhor que o Cruzeiro. Até não mereceu perder, mas o Cruzeiro foi mais eficiente. O São Paulo teve domínio do jogo no primeiro tempo, não deixou o Cruzeiro jogar, jogou melhor, só que sentiu muita falta de um centroavante, né? A gente não tem o André Silva, a gente não tem o Caleri, a gente não tem o Rio Francisco. Até ontem a gente não tinha notícia boa, hoje com essa possível vinda do Marcos Leonardo, se confirmar, é uma puta de uma aquisição para o São Paulo, que é um time que vem construindo bem, mas sente a falta de um centroavante ali. E o Marcos Leonardo vai vir para ser esse cara, se ele vier. Puta jogador de qualidade, machado no mercado. Assim como o São Paulo tem falado, São Paulo não está gastando dinheiro com contratação e essa veio bem a calhar. É um jogadoraço. Para mim, jogou muito mundial, muito. E vem de graça, com salário pago, então, caiu do céu. Então, o Cruzeiro ganhou de São Paulo, com o golzinho de falta do Matheus Pereira, que também é um excelente jogador. Marrento pra caralho, chato. Ficou enchendo o saco o nosso jogador, mas é craque. Até merecia a seleção, mas acho que a posição dele tá um pouco disputada aí. Tem jogadores à frente. E o Cruzeiro ganhou de São Paulo de 1-0 no Mineirão. Os outros resultados foi 1-0 Juventude contra o Ceará, parece que nos últimos lances. E uma coisa eu digo, o Juventude não vai cair. O Carpini é especialista nesse tipo de situação de tirar time que tá brigando para não cair e salvar. Quando ele precisa um pouco mais, é exigido um pouco mais dele, ele acaba deixando um pouco a desejar. Mas nessa função de salvar time que está no desespero, ele com certeza é bom no que faz, não tenho o que falar. E eu acho que sim, ele vai salvar o Juventude. O Juventude venceu. O Juventude venceu, mas não tinha até andado algumas posições, né, ontem. Mas com os resultados de hoje, domingo, continua em 18º, mas apenas um ponto do primeiro time fora da zona, que é o Santos. Que eu já vou conversar também sobre o resultado do Santos. Pro Juventude, eu vejo o Juventude com mais perspectiva de não cair, de se salvar do que o Santos, por exemplo, o Atlético Mineiro. No momento do Juventude é melhor. E por incrível que pareça, Jandrei que nos deu tanto desgosto, salvou os caras e ajudou os caras. É isso. Eu acho que ali no São Paulo era uma pressão que ele não conseguiu segurar. E ali no Juventude, não que não tenha pressão, mas não é o São Paulo, né? E aí ali ele vai conseguir desempenhar o melhor futebol dele. Ele não é um mau goleiro. Acho que ele era falta de confiança. Ele precisava dessa confiança que era sair do São Paulo e ir para um novo clube, que no caso Juventude, para adquirir essa confiança. Mas ele não é ruim. E boa sorte para ele. Eu torço pro Juventude não cair. É um time que tem ele, tem o Carpini. Por mais que o Carpini foi campeão com a gente na Supercopa, né? A gente não dá pra reclamar. Ganhou, tirou o tabu lá em Itaquera, então não tem rancor dele. Então o Juventude ganhou do Ceará, lá em Fortaleza. O Botafogo deu uma piaba no Red Bull Bragantino, que pós Mundial, se eu não me engano, ganhou apenas um jogo, do último contra o Fluminense. Fora isso, só empatou, perdeu. E se eu não me engano, vem de uma sequência de 3 derrotas. Teve o jogo com o Fluminense, que foi uma vitória. E perdeu hoje de novo, no sábado, no caso, pro Botafogo. Vitória por 4-1. O Botafogo, que agora só tem o brasileiro, então vai ter que mostrar futebol ali no brasileiro. Foi eliminado da Libertadores. Tem a Copa do Brasil, né? É verdade. Contra o Vasco. Acho que até que é favorito contra o Vasco. Vai decidir em casa. Primeiro jogo 1-1. Mas agora é o brasileiro e a Copa do Brasil. Para mim, os dois favoritos da Copa do Brasil são Cruzeiro e Bahia.
Mas o Botafogo pode surpreender também, pode surpreender. E Bragantino, só o Brasileirão. Libertadores eu acho pouco provável. Para mim fica entre oitavo e 12º. Não vai conseguir muito mais que isso. E foi um time que começou muito bem. O Campeonato Brasileiro, muitas das vezes, assim, tem muitos times que começam bem e terminam mal. Muitos times que começam mal e terminam bem. E o Bragantino foi um que começou bem. Teve a pausa para o Mundial, se não me engano, eles estavam em quinto ou quarto. E agora já estão em oitavo e numa sequência horrível. Teve uma vitória contra o Fluminense e mais nada. Para mim, esse resultado aqui surpreendeu muito. Flamengo e Grêmio, 1-1 no Maracanã. Após aquela goleada antológica que o Flamengo aplicou no Vitória, todo mundo imaginou que o Grêmio ia ser a próxima vítima. Mas o Grêmio, surpreendentemente, foi forte. Competiu. Pelos números que eu vi do jogo, eu não assisti. Foi um massacre do Flamengo, só que o Grêmio suportou. Tomou um gol do Arrascaeta, depois um pênalti. O Volpi com muita coragem, porque um goleiro bater já é difícil. E ainda mais bater um pênalti no Maracanã contra o Flamengo. Ele teve coragem e converteu. E segurou um empate, 1-1. Para o Flamengo é um não bom resultado, porque vai a 47 pontos, poderia estar a 49, abrindo 5 do Cruzeiro, com um jogo a menos. Esses 5 poderiam ser 8 pontos para o segundo colocado, que daria uma boa vantagem de no mínimo 3 rodadas aí na liderança para o Flamengo. Tropeçaram, o Cruzeiro fez o resultado, só que o Flamengo tem um jogo a menos. Pode ser que chegue a 6 pontos. E é isso, acho que o Flamengo... Aquele 8-0 é um ponto fora da curva, não vai acontecer toda vez. O Grêmio não é o Vitória, por mais que o Grêmio não esteja bem, o Grêmio tem um time melhor que o Vitória. O Grêmio agora está em 13º com 25 pontos. Tá ali embaixo brigando para não cair, porque o Vitória, que é o primeiro na zona, tem 22, são 3 pontos. O Vitória tem os 22 jogos. E o Grêmio também... O Grêmio tem um a menos. Mas são 3 pontos. Uma rodada que o Grêmio não ganha e o Vitória ganha, corre sério risco do Grêmio tá brigando lá embaixo. A briga lá embaixo, na verdade, tá bem acirrada, né? Tirando o Sport, que já é o virtual rebaixado com 10 pontos, e o Fortaleza com 15, que pra mim, eu vou falar depois, mas é uma decepção gigantesca, o Fortaleza. Esses dois já estão meio que sacramentados que vão cair. E vai sobrar para 2 times. Como eu falei, o Juventude está em 18º. Eu não acredito que o Juventude vai cair por tudo que eu falei, pelo Carpini, por ele ser um cara que sabe fazer esse trabalho de tirar times da zona de rebaixamento. Ele vai se tornando um cara que é especialista nisso e mérito dele, saber lidar com as situações. O Vitória com 22 é o 17º. Vitória já pode ser um que, na minha opinião, tenha boas chances de cair. Por mais que tenha vencido o Galo hoje, mas tá muito mal a Vitória. Venceu em casa. O Galo também é outro. Tem o Santos ali com 22, Vasco com 22, Galo com 24, Grêmio com 25, Corinthians com 26, Ceará com 26, Inter com 27, até o Internacional ali, que é o 10º, do 18º ao 10º, são times que vão brigar ali na parte de baixo para não cair. E pode ser que sobe para um time grande aí, como eu falei. Eu acho que o Juventude não cai, o Vitória é um potencial, sim, a ser rebaixado. Mas pode sobrar para um Santos da vida se não melhorar o desempenho. Contrata um treinador bom pra caramba, que é o Vojvoda. Pode ser que faça um bom trabalho. Se o Neymar começar a jogar bola, pode ser que o Santos engate uma boa sequência e saia daí, como o São Paulo saiu também. Mas para mim, o Atlético Mineiro também trocou de treinador, né? Vamos ver como vai ser o trabalho do próximo treinador. Mas eu acho que o Galo não tá legal, não. Jogou mal contra o São Paulo, jogou mal contra o Cruzeiro, perdeu pro Vitória hoje de 1-0. Corre sério o risco de ser rebaixado. Vamos ver como que o treinador novo vai se adaptar ao elenco, vai trabalhar com as peças. O Galo tem um bom time, só não tá encaixado, né? Mas no momento, para mim, é time para brigar ali embaixo. Tirando
o jogo do Flamengo teve Santos e Fluminense 0x0. Cara, Neymar, a cada jogo que passa, vem me decepcionando, né? Eu achei que ele vindo pro futebol brasileiro, ele ia sobrar. Ele ia fazer gol, ia dar assistência, ia ser o jogador que ele é, mas aparentemente, não sei o que tá acontecendo com ele, se é mental, se é físico, mas o Neymar não consegue ser o Neymar que a gente espera, né? Ele não decide jogos. E o Santos tropeçou em casa contra o Fluminense. Tá ali de novo, né? Mais um ano brigando pra não cair. Tá na 16ª colocação, com 21 jogos, tem um jogo a menos. Se não me engano, esse jogo é contra o Palmeiras, que não adianta muita coisa ter um jogo a menos e ser contra o Palmeiras. Tá a 1 ponto da zona. Na verdade, tá empatado com o Vitória e ganha no número de vitórias. Tem 6 e o Vitória tem 4. O Neymar vai ter que começar a jogar bola, vai ter que começar a decidir jogos e mudar o temperamento dele, né? Ele tomou um cartão por bobeira no final do jogo. Ele apanha, fica estressado, ele tem que saber lidar melhor com isso, porque se ele tomar um cartão amarelo por jogo, a cada 3 jogos ele vai desfalcar o time. E nesse jogo que ele desfalcar o time, ele pode não estar lá e, sabe, o Santos deixar de somar pontos. Qualquer ponto pro Santos agora é importante, mas seria importante que engatasse uma sequência de vitórias. E dentro de casa, você tem que ganhar. Você tem que usar o fator casa ao seu favor, você tem que usar o fator casa. Time em casa tem que somar pontos. Tem que somar pontos. O Fluminense não é esse bicho papão. O Fluminense pós-mundial não vem bem. Era um jogo para vencer e empatou. Às 6h30 tivemos o derby. Palmeiras muito melhor. Palmeiras controlou o jogo. Corinthians com alguns lampejos, né? Mas é clássico. Vitor Roque, enfim, vem jogando bem, fazendo valer a pena o investimento do Palmeiras nele. Fazendo uma boa dupla ali com o Flávio Lopes, mas para mim o Vitor Roque foi o melhor jogador da partida. Jogou muito, fez um gol de pênalti. Não deu respiro para a zaga do Corinthians ali. E o Corinthians deu uma sorte num gol contra do Piquerez. Achou esse empate, mas na minha opinião o Palmeiras merecia a vitória. 1x0, 2x1. Não foi esmagadoramente melhor, mas foi melhor. Pra mim aqui é a grande surpresa da rodada. Mirassol e Bahia. O Mirassol simplesmente passou por cima do Bahia 5x1. E o Mirassol é a surpresa positiva do campeonato, né? Tá em sexto, com 2 jogos a menos, com potencial de chegar, se vencer esses 2 jogos, a 42 pontos. Iria para quarto, ficaria 1 ponto atrás do Palmeiras. Lógico, não é ter 2 jogos a menos não é garantia que vai vencer, mas o Mirassol surpreende. Fazendo campanha, um time com baixíssimo investimento, com jogadores. Pô, Reinaldo, eu sou fã. Não tenho o que falar, pra mim. Uma burrice São Paulo ter deixado ele sair. Uma burrice tremenda. E o time do Rogério, do Bahia, que vinha bem, cara. Ganhou do Fluminense, um golzinho do Juba. Tomar 5x1. Você vê, o Mirassol ganhou de nós de 3x1 em casa. 3x1 ou 3x0, se eu não me engano. E em casa meteu 5x1 no Bahia. Então, o Mirassol surpreende. O Bahia continua em quarto, com 36 pontos. O Botafogo colou, tá 1 ponto agora. O Mirassol também. Mas é uma boa surpresa o Mirassol. Qual foi o outro jogo? Vitória e Galo. Porra, o Vitória, depois de tomar um maior goleado da história dos pontos corridos, fez sua parte, fez seu papel. 1x0, a torcida lotou o estádio, esgotou os ingressos mesmo após a goleada, apoiou, fez o papel do torcedor. E o time não decepcionou, 1x0 gol do Eric, né, em São Paulo. E o Galo, que fase viu o Galo, hein? Péssimo, ruim. Eu não gosto do Galo, então, pra mim, o Galo mal. Aí tivemos Internacional e Fortaleza. Do mesmo lado que tem uma surpresa positiva, pra mim tem a surpresaça negativa do campeonato, que é o Fortaleza.
normal, nem se eles estivessem bem, não seria fácil eles ganhar lá no Beira-Rio. Beira-Rio é difícil ganhar, o Inter muito forte lá, mas o Inter também não vinha bem. Tanto que se não ganhasse hoje o Roger, provavelmente nem seria mais o treinador do time. Mas o Fortaleza, cara, 21 jogos, 15 pontos, é bizarro. É um time que sempre foi organizado, paga em dia, mas eu acho que fez escolhas equivocadas ao montar o elenco. Contratou Davi Luiz, uns par de gringo nada a ver com nada lá, Daverson, só jogador refúgio, jogador que já foi bom um dia, mas que hoje é considerado refúgio. Então fez uma péssima montagem no elenco. E, cara, pra mim o Fortaleza, pra salvar, assim, seria uma recuperação histórica, porque eles têm 15 pontos, o Vitória e o Santos, que são os primeiros ali brigando pra sair, tem 22, são 7. São 3 rodadas vencendo e os outros não somando pontos para eles sonhar em chegar lá em cima no pelotão. Que é muito difícil de acontecer. Vai ter confronto direto, vai ter que ganhar confronto direto, não vai poder perder. Então o Fortaleza não se deu muito bem, não. E para mim já é um virtual rebaixado junto com o Sport. E o jogo Sport Vasco, lá na Ilha do Retiro, o Vasco respira, né? Se não tivesse ganhado, tava na zona do rebaixamento. Estaria com 19 pontos. Foi para 22 com essa vitória. E é isso, o Vasco tem que lutar jogo após jogo. É a mesma história do Santos. Só que o Vasco vem contratando bem. O Diniz tem potencial para tirar o Vasco, tem potencial para jogar mais. Aquela goleada no Santos, todo mundo achou que daria o Vasco iria deslanchar, mas não foi bem assim. Que era um jogo de dois times não muito bem, então foi um jogo que destoou, assim como o 8-0 do Flamengo. Por mais que o Flamengo esteja muito bem, essas goleadas não são normal. E o Vasco dá uma respirada, vai passar pausa agora que vai ter na data FIFA, pelo menos por agora, fora da zona do rebaixamento. E volta a ter jogo dia 13, né? Dia 13, sábado, e volta a rodada. Eu só tô pensando numa coisa, filho. Libertadores, pai. São Paulo tem que aproveitar essa pausa aí pra recuperar os jogadores, recuperar o Arboleda, recuperar o Wendel, quem sabe o Oscar, confirmar essa contratação do Marcos Leonardo, confirmar do lateral direito, que agora me falha o nome, que veio da Chape, escrever ele, juntar tudo que a gente tem e o ano do São Paulo tá ali nesses dois jogos contra a LDU. E cada jogo da Libertadores agora vai ser o jogo da vida pro São Paulo, porque no Brasileiro não tem muita perspectiva, a gente tá em sétimo, né, com 32 pontos. Da zona direta da Libertadores, que é o Bahia, toma 4 pontos, são 2 rodadas, mas... Cara, eu quero tetra. Pô, essa notícia do Marcos Leonardo deixou a gente maluquinho, porque eu já confio muito, né? Por mais que o time esteja muito desfalcado, cheio de lesões, o Crespo vem fazer um bom trabalho, o time vem desempenhando bem. E vamos sonhar, né? Não custa sonhar. Quero muito esse tetra. Agora é a pausa para a data FIFA. Recuperar, tem que recuperar. Torcer para que os nossos jogadores que for para a seleção voltem 100%, sem nenhuma lesão. Ferrarese, Tapia, Bobadilha. E volta contra o Botafogo no Morumbi, um jogo para vencer. E depois colocar a cabeça no jogo da LDU. Na altitude não é fácil, mas sei para outro vídeo, comentando mais sobre o resumo da rodada. Esse foi o resumo da rodada do brasileiro. E é isso, vai. Tamo junto. Gostou, curte, compartilha, marca o amigo. Começar a postar conteúdo aqui agora no YouTube também. Dando minha opinião um pouco sobre a rodada. Expondo o meu ponto de vista. Um pouco clubista, mas acho que entendo um pouco de futebol. E é isso. Tamo junto. Valeu.